Salve nação corintiana, Timão na veia no ar. E hoje nós vamos falar sobre mais uma polêmica envolvendo o centroavante Jô. Vamos falar também do Sheik detonando o Mauro da Silva em uma entrevista. E é claro, vamos falar também do clássico majestoso Corinthians e São Paulo, que será realizado nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, na Neoquímica Arena. Em 14 jogos até aqui, o Corinthians venceu 10, empatou apenas 4, uma ampla vantagem. O Corinthians jamais perdeu para o São Paulo, jogando na Neoquímica Arena. E todos vamos torcer para que mantenha essa escrita e, se Deus quiser, saia com uma grande vitória no jogo desta quarta. Vamos começar falando sobre mais uma polêmica envolvendo o Jô. Desta vez, supostamente, ele teria sido flagrado saindo de madrugada de uma casa noturna, de uma festa clandestina, enfim. Segundo o jornalista Kaique Silva, as imagens seriam de 5h30 da manhã, Jô saindo dessa festa clandestina com uma mulher, e depois ele pega uma camisa, entrega para a mulher, provavelmente uma camisa do Corinthians, Enfim, e depois o Jô simplesmente fez um vídeo se defendendo, disse que ele parou no posto para abastecer assim que ele saiu do clube, quando tinha chegado do Rio de Janeiro, o Corinthians tinha jogado com o Fluminense, ele chegou, disse que parou no posto para abastecer, e essa camisa seria para um amigo, ele entregou para essa moça, que seria, acho que amiga também, em comum entre os dois, e essa foi a defesa do Jô. Então fica difícil a gente saber qual que é a verdade. O jornalista mantém a versão dele, que seria sim 5h30 da manhã. O Jô diz que ele participou normalmente das atividades que ele tinha no Corinthians pela manhã. Enfim, ficou uma situação meio complicada. A diretoria aparentemente acreditou na versão do Jô. Dessa vez a mulher do Jô não se manifestou, o que é até curioso. Ela que se manifestou no caso da chuteira que seria verde, azul turquesa, dessa vez não se pronunciou, nem a pessoa envolvida também, que poderia dar aí um depoimento para esclarecer, também não se manifestou, nem nenhum outro amigo do Jô. Então nós ficamos com a palavra do Jô contra a palavra do jornalista, mas até então o Jô não sofreu nenhuma punição. A diretoria acreditou realmente que ele tinha parado no posto para abastecer, enfim, não acreditou que ele estivesse numa festa clandestina. Depois tem a entrevista do Sheik, Sheik deu uma entrevista na Gazeta Esportiva, detonou muito alguns dirigentes, detonou funcionários, enfim, porque ele trabalhou como coordenador técnico do Corinthians, coordenador ali de futebol em 2019, acabou saindo mesmo antes do final do ano, teve algumas divergências, Sheik é um cara sempre com uma personalidade muito forte, alguns desentendimentos, foi cobrado também pela torcida, enfim, acabou saindo, demonstrou ressentimento, mágoa ali com algumas pessoas, disse que gosta muito do Andrés, gosta do Duílio, mas que tinha muita gente ali dentro que não era para estar ali. E ele citou o Mauro da Silva, ele disse que não sabe qual a função do Mauro da Silva, o que ele faz no Corinthians, que ele está há muito tempo, que talvez ele é um cara muito legal, não tem nada contra ele, mas que ele não tem nenhuma função ali e que ganha mais de 100 mil por mês. Essas foram as palavras do Sheik. Na verdade, o Mauro da Silva, ele é ali como se diz, olheiro, ele analisa os adversários, ele observa jogadores, essa que é a função. Muitas vezes ele participa também de treinamentos, tudo, mas ele faz parte da comissão técnica do Corinthians, entendeu? Ele não é assim desse ou daquele treinador, ele é simplesmente da comissão do Corinthians, então ele é de uma comissão permanente, não é que um outro treinador que trouxe ele. Então a principal função dele é de analisar adversários. Não sei se o Sheik não tem conhecimento, agora referente ao salário dele, realmente eu não sei. Eu também acho que se for ganhar mais de 100 mil, talvez, eu acho que é um salário muito alto. O Sheik citou que tem muita gente ali que não deveria estar, ou seja, encarecendo ainda mais a folha salarial do clube, que já é altíssima. Não citou outros nomes, mas ele disse que se dava muito bem com o Andrés, com o Duílio, mas é curioso, porque ao mesmo tempo que ele elogia, diz que gosta dos dois, mas se tinha funcionários lá que não deveriam estar, o maior culpado era o Andrés na época, que era
que era o presidente. Mas enfim, vamos falar sobre o clássico do Corinthians, Corinthians e São Paulo, na Neoquímica Arena. O Corinthians vai ter o retorno de Luan, que volta de contusão. O Arauz não vai jogar, porque está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Então fica a expectativa de qual time o Silvinho vai colocar em campo. O Corinthians vai ter também uma surpresa, que é o Marquinhos, que estava emprestado ao Sport, mas o Corinthians solicitou o retorno do Marquinhos. Provavelmente deve ficar no banco como opção. Léo Natel também segue fora, ainda não está totalmente recuperado. Então fica a expectativa se o Silvinho vai optar pelo retorno do Luan, ali na função de falso 9, se ele vai de repente pôr o Luan no meio de campo, fazer uma modificação aí no meio de campo, se ele vai manter aquele meio com Cantillo, Rony e Gabriel. Eu particularmente acho que o Rony é um jogador bastante limitado, ele é esforçado, ele corre bastante, tem muita raça, mas acho que falta a qualidade dele com a bola nos pés. Então vamos ter que aguardar. A princípio na frente ele deve manter ali o Mosquito na direita e o Vital na esquerda. Isso aí não acredito que não deva ter nenhuma alteração. A expectativa fica por conta se ele vai manter o Jô de centroavante. Acho que o Jô tem até mostrado uma certa evolução. A tendência eu acho que é que ele mantenha. Agora nós vamos ver se ele vai colocar o Luan ali no meio, se ele vai deixar o Luan na reserva. Enfim, qual o time que ele vai colocar em campo, né? É um jogo realmente bastante difícil, é um clássico. Acho que o fato do São Paulo nunca ter ganho na Arena, isso não ajuda em nada, pelo contrário, né? Quer dizer, quanto mais você perde, mais fica esse tabu, a vontade aumenta, né, de ganhar da volta por cima. São Paulo também não ganhou nenhum jogo ainda no campeonato, então realmente uma situação bastante delicada. O jogo é importantíssimo para as duas equipes. O Corinthians também precisa muito dessa vitória dentro de casa, seria um jogo importantíssimo. São Paulo nem se fala, mas vamos torcer para dar tudo certo e o Coringão trazer mais essa vitória para nós. Vamos alguns breves aí, algumas notícias breves. O Ramiro realmente ele já estava emprestado para a equipe do Emirados Árabes, mas ele ficou agora cumpriu aí até o fim do mês. Agora ele foi em empréstimo com o preço do passe já fixado em 4 milhões de dólares. Quanto ao Gemerson, ainda não tem nenhuma notícia, o contrato dele acaba exatamente amanhã, né? Quer dizer, depois do jogo do Corinthians e São Paulo, o contrato dele se encerra e não houve nenhuma informação se ele vai renovar ou não. A tendência é que ele não renove, porque senão eu acredito já teriam falado alguma coisa. Então não sabemos para onde vai o Gemerson, vai ser uma grande perda, principalmente porque o Corinthians já perdeu o Bruno Mendes, que foi emprestado para o Internacional. Perdeu o Avelar naquela questão do racismo, né? Avelar que, embora seja lateral de origem, ele joga também como zagueiro, já jogou no Corinthians algumas vezes nessa função. Enfim, o Corinthians provavelmente vai ter que ir atrás de algum zagueiro ou pegar alguém da base aí para compor o elenco, né? Enfim, pessoal, acho que é mais isso mesmo. Não temos mais nenhuma grande novidade, nenhum reforço em vista por enquanto, né? Com a saída agora do Etero, provavelmente do Gemerson, deve chegar aí um ou outro reforço, mas sabemos que a dívida do Corinthians é altíssima, então não haverá grandes investimentos. Cada dia acontece, essa dívida aumenta, jogador processando, bens penhorados. Situação realmente bastante complicada. A diretoria está tentando a todo custo baixar bem a folha salarial da equipe para trazer um outro reforço. Pensou muito no Paulinho, que o Paulinho terminou o contrato, rescindiu o contrato dele com a equipe chinesa, mas ao que tudo indica, Paulinho deve ir para algum clube europeu. O Corinthians chegou a se cogitar de oferecer 1 milhão por mês. Eu particularmente acho absurdo, pela situação que a gente está passando, oferecer tudo isso só para um jogador. Paulinho, excelente jogador, mas também já está com 32 anos, né? A tendência é que ele, não sei se ele está no mesmo nível que ele estava antes de ter ido para a China. Mas enfim, seria uma grande aquisição, mas não acho que valeria a pena pagar tanto assim nesse momento que nós estamos passando. Então é aguardar, pessoal, torcer aí para
para que venham aí alguns jogadores que possam ser úteis, assim, que chegam para ser titular, não apenas para compor elenco. E temos alguns reforços aí dentro do Corinthians mesmo, o próprio Gustavo Mantuan, que antes de se contundir, ele foi titular em alguns jogos, fez gol importante contra o Vasco. Ele está perto aí do retorno, já está na transição aí do treinamento para voltar a jogar. É um jogador importante, não sabemos se ele vai, como que ele vai voltar, né? A terceira cirurgia no joelho, isso é bastante preocupante. Mas vamos torcer aí para dar tudo certo, ele ser mais uma opção. Marquinhos também é uma boa opção ali para jogar, principalmente pelas beiradas do campo. E vamos ver, pessoal, o jogo amanhã é fundamental, vamos torcer bastante, vamos acreditar. Nada de ficar cornetando o Silvinho, ainda é muito cedo para isso, ele tem cometido alguns erros, eu acho que ele deveria saber usar melhor o banco. Eu acho que isso é fundamental para ele. Esse negócio de colocar um monte de volante não tem funcionado, né? Não adianta você recuar muito a equipe. Eu acho que é importante ele saber modificar os jogadores para não deixar cair o ritmo, né? Antes de que os jogadores se desgastem, ele já fazer essa troca, né? Mas vamos ver, um clássico fundamental, né? Vamos todos aí na expectativa por esse grande jogo. É isso aí, galera. Timão na veia e vai Corinthians! Se você gostou do vídeo, dá um like aí pra nós, comenta, compartilhe com seus amigos, dá uma força aí pra nós, é isso aí, galera, é nóis e vai Corinthians!